Servidor público mentalmente incapacitado não pode ser punido por infrações disciplinares. Foi isso que decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O que aconteceu neste caso foi o seguinte: um servidor público do Detran do Distrito Federal estava respondendo um PAD porque em 2023 ele havia realizado uma vistoria irregular em 8 veículos. Em sua defesa, ele alegou que ele não poderia responder nenhuma infração disciplinar porque ele era incapacitado. E para justificar isso, ele tinha um laudo médico que mostrava que ele não tinha capacidade total pelas suas ações. Esse tipo de argumento faz algum sentido. Veja o que diz o artigo 290 da Lei Complementar do Distrito Federal, a Lei 840 de 2011. Ela diz em seu artigo 209 que não é punido o servidor que, ao tempo da infração disciplinar, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento devido a, inciso 1º, insanidade mental devidamente comprovada por laudo de junta médica oficial. Então, o argumento faz sentido se ele conseguir demonstrar que realmente este é o caso dele. Então, em sua defesa, ele alegou que ele não tinha condições de entender o que ele estava fazendo. Mas o juiz, de primeiro grau, considerou a argumentação absurda. Ele justificou dizendo que esse servidor serviu às Forças Armadas no passado, tinha carteira de habilitação, que exige um exame mental, e que, afinal de contas, ele foi aprovado no concurso do Detran, que não é para qualquer um. E até então, sempre foi um funcionário assíduo. E agora que ele comete uma infração disciplinar, ele vai alegar que ele tem incapacidade mental? Alguém com um currículo e com uma história dessa? Então o juiz de primeiro grau negou o pedido. Esse servidor, então, entrou com um processo para demonstrar que ele estava incapaz. E esse processo judicial considerou a sua incapacidade total. E então, com essa sentença em mãos, ele apresentou novamente neste processo e o juiz novamente negou. O juiz justificou que os efeitos da sua declaração da incapacidade deveria valer apenas pelos atos futuros e não pelos atos anteriores a essa determinação. Então ele negou novamente o pedido de arquivamento do PAD. O servidor público não aceitou nem um pouco essa decisão. Mesmo ele juntando laudos e prontuários médicos que demonstram que na época do fato ele estava já com seus problemas que foram declarados em sentença, ainda assim o juiz não quis arquivar o processo do PAD. Então ele recorreu da decisão. Outro argumento também utilizado pelo juiz que negou o arquivamento foi que ele teve mantido seus direitos políticos. Então, se ele teve mantido o direito de decidir quem vai governar a nação, ele deveria também ter o direito de responder pelos seus atos. E o juiz também destacou um ponto muito interessante que poucos advogados se atentam. Processo judicial não pode avaliar o mérito de uma infração disciplinar. Isso é para o processo administrativo. O que um processo judicial faz é o exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Então ele analisa o processo, não analisa o mérito. Isso está na súmula 665 do STJ. Isso é muito importante de todo advogado prestar atenção. Outro detalhe também que merece ser muito destacado neste processo. O artigo 227 da mesma lei complementar distrital diz o seguinte: quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor acusado, a comissão processante deve propor à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Então, não importa e não basta apenas você ter um laudo e um prontuário médico. É preciso submeter o acusado a uma junta médica oficial, o que, segundo o juiz, não foi feito nesse caso. Mas o objeto do recurso foi justamente esse, porque ele disse que ele demonstrou através de sentença judicial que a sua incapacidade estava decretada. E o tribunal reconheceu isso. Ele reconheceu que ele foi interditado judicialmente por sentença transitada em julgado, mas realmente ele teve seus direitos políticos mantidos. O que afeta esse servidor é uma depressão grave e transtorno
bipolar afetivo do tipo 2. Então, analisando toda essa documentação e todas as argumentações, o tribunal decidiu reformar a decisão do juiz e, por enquanto, suspender o PAD, mas provavelmente irá arquivá-lo sim. A suspensão é até o julgamento de mérito do agravo de instrumento e posterior terá a decisão final. Muito interessante essa lei que determina que um servidor público que tem incapacidade mental não deve ser responsabilizado por seus atos, principalmente se avaliarmos isso por questões de servidores públicos da área da segurança pública. Isso pode ser uma matéria muito boa de defesa para policiais que cometem infrações disciplinares. Mas também não deixa de ser uma lei preocupante, afinal de contas poderia ajudar com a impunibilidade de quem comete infrações disciplinares. E se você quer também ser um servidor público, eu vou te fazer uma recomendação. Aqui eu estou colocando um QR Code de uma coleção de mapas mentais. A melhor forma de estudar para concurso público é através de mapas mentais. Esses mapas mentais são voltados exclusivamente para carreiras policiais. Então, se você quer ser servidor público da carreira policial, então eu recomendo que você compre esses mapas mentais. O link está aqui no primeiro da descrição. Ele é extremamente bem avaliado na plataforma, então é um dos melhores. Se você estuda para concurso, você precisa desse material. Mas qual é a sua opinião sobre esse caso? Você acha que um servidor público que tem declarado sua insanidade mental deve responder por suas infrações disciplinares? Ou ele deve ser isento de qualquer tipo de pena? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar dessas duas indicações que eu estou colocando na tela. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.